Doutor Fiuza, cefaleia é um mal, quero crer, que já vem antes de Cristo. Antes de Cristo já se falava em cefaleia. Lá os egípcios tratavam, e naquela época os faraós também deviam ter muita dor de cabeça, né? Para tratar daquele império que ele tinha, com as pirâmides que eles faziam, com os haréns que ele tinha, a falta de comida, aí veio a praga do Egito, os caras deviam ter muita dor de cabeça. E aí a humanidade evoluiu, as doenças evoluíram também, os tratamentos evoluíram, e cada vez mais a medicina, através da ciência, a ciência e a medicina, pesquisa formas de tratar doenças ditas novas. A cefaleia refratária, ela é uma doença nova ou é uma doença já antiga, Fiuza? Não, essa é uma classificação. O problema em si, a pessoa ter dor de cabeça todo dia, existe desde sempre. Antes de Cristo? Desde sempre. Na realidade, por exemplo, você falou dos egípcios, a informação escrita mais antiga que nós conhecemos sobre tratamento de dor de cabeça é um papiro. É um papiro do Egito. Então eu não errei. Não errou não. Ali eles já eram preocupados e já registraram num papiro como devia de fazer. Um sistema todo complicado, ou seja, mostrando claramente o sofrimento do povo naquela época. Ou seja, com a dor de cabeça. Desde que o homem tem dor de cabeça. Né? Então, a questão desse termo, cefaleia refratária, dor de cabeça, que não melhora com nada. Cefaleia refratária é isso. Não melhora com nada. A pessoa tem dor de cabeça todos os dias. E já tentou de tudo. Já foi médico, já usou um monte de remédio, já fez acupuntura, já foi em benzedeira, já fez de tudo. E a dor de cabeça está ali todo dia. Então, esse é um grupo que a Sociedade Internacional de Cefaleia hoje está muito preocupada para ver o que a gente pode fazer para esses pacientes. Na realidade, paciente que tem dor de cabeça todo dia não é infrequente. Não é infrequente. 4% da população. 4%? 4% da população tem dor de cabeça quase todo dia. Significa que em Joinville, 4% dá 20 mil pessoas? Tem dor de cabeça. Quando fala diária, é diária ou quase diária. Significa o seguinte, tem dor de cabeça mais do que 15 dias por mês. 4% da população. Barbaridade. Então é muita gente que tem dor de cabeça todo dia. Muita gente. E essas pessoas geralmente acabam no especialista. Acabam no especialista, já tentaram diversas coisas, e o especialista, ele vai acertar a medicação, ele vai dar medicação preventiva, ele vai tentar descobrir quais são os gatilhos, quais são os fatores que causam, que provocam a dor dele, ou seja, vai acertar o máximo possível a situação para ver se reverte aquilo. Né? Não é nem acabar com a dor, mas que se a dor diminua. Uma pessoa que tem 20 dias por mês passa a ter 8 dias por mês, já teve um lucro grande. Mas mesmo esses, às vezes, não melhoram. Aí eles são categorizados como cefaleia refratária. Aqueles que já tentaram o que a ciência preconiza hoje e não melhoraram. E vivem com essa dificuldade a cada dia, no seu trabalho, na escola, na sua vida familiar, atrapalha tudo, na sua vida social, sexual, atrapalha tudo, né, aquela dor de cabeça. Aí a Sociedade Internacional de Cefaleia ficou preocupada com isso e criou esse termo justamente para que o mundo inteiro estudasse melhor. E hoje algumas ideias já estão surgindo do que fazer com esses pacientes. Ou seja, a ciência já tem algumas respostas. Dr. Fiuza, nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo comercial, você vai falar o que a Sociedade Internacional de Cefaleia, que tem a sede nos Estados Unidos? Ela varia de acordo com o presidente. Com o presidente. Bem, é um tema que, quero crer, é muito discutido no mundo inteiro hoje, porque o estresse também é um dos fatores causadores, né, Dr. Fiuza? Você pode falar um pouquinho sobre isso também, mas fica a pergunta no ar, o que pode se fazer, o que temos de novidade para quem tem esse distúrbio, ou essa doença, ou esse mal, denominado cefaleia refratária. O Dr. Fiuza é especialista na área, e depois do intervalo comercial, ele vai falar para você o que tem de novidades no tratamento
sobre esse mal. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em 2 minutos. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Ronald Fiuza, médico neurologista. Dr. Fiuza, para quem não conhece Freud, mas já ouviu falar, talvez não saiba, Freud era um neurologista, né? Foi um cientista médico que causou um impacto no mundo inteiro com as suas pesquisas, os seus estudos, seus livros, suas teorias, suas práticas, e que hoje muito que se aplica na neurologia no mundo inteiro advém de estudos que Freud realizou. Freud foi, inclusive, um dos precursor, primeiros cientistas a utilizar a palavra neurônio. Não foi ele o primeiro. Não. Mas ele foi um dos primeiros a utilizar a palavra neurônio, que é a célula básica do cérebro. Não, depois ele saiu realmente do interesse da neurologia em si e passou a se interessar mais pelo psiquismo. Pela psicanálise, né? A psicanálise ele foi criando, no final ele criou essa doutrina. Da psicanálise, né? Mas foi um cara brilhante. Hoje a doutrina dele tem algumas coisas que são excepcionais até hoje. Por exemplo, o conceito dele de inconsciente foi talvez o legado maior que ele deu. Que ele deixou. Exatamente. Outras coisas da doutrina dele já são mais discutíveis hoje em dia. Mas foi um grande pensador, grande cientista e brilhante, né? E que a neurologia deve muito a ele hoje, né, Dr. Fiuza? Também, né? No mundo inteiro, né? Na realidade, hoje a neurologia e a psiquiatria estão se encontrando de novo. Estão se encontrando, porque o psiquiatra não consegue tratar nenhum problema psíquico sem conhecer cérebro. A história neurológica sem do paciente, conhecer como o cérebro funciona. E o neurologista, obrigatoriamente, tem que abordar o psiquismo das pessoas na dor de cabeça, por exemplo. Agora, Dr. Fiuza, o cérebro ainda é um universo a ser explorado. Ele sempre vai ser. Isso não acaba nunca, né? Ele sempre vai ser porque são 100 bilhões de neurônios. É muita coisa. 100 bilhões de células. Cada uma delas se comunica até com 10 mil ou 1000 outras. Nossa. Ou seja, são trilhões de conexões. Então, hoje, tem uma coisa que eu não tenho dúvida. O cérebro é a entidade mais complexa que existe no universo. Ou seja, é 1,5 kg. 1,5 kg de tecido, de massa com 100 trilhões de conexões. Nossa, 100 trilhões. Isso aí nunca se vai decifrar tudo. Nunca, né? Mas já se sabe bastante coisa, né? Interessante. Agora, voltando ao nosso prato principal, que é a cefaleia refratária, você falava de que a neurologia hoje, da área de cefaleia, ela está focando também o seu trabalho nesse tipo de distúrbio. A cefaleia refratária, ela tem tratamento, tem cura, ameniza-se, ela atinge mais homens ou mulheres? Todos os tipos de dor de cabeça praticamente atinge mais mulher. Mais com mulher. Uma ou outra exceção. Tem exceção, mas a grande maioria atinge mais as mulheres. Coitada das mulheres. E são influenciados muito pela vida hormonal, pela oscilação hormonal. Está explicado. Das mulheres. É mais comum dor de cabeça na menstruação. Melhora durante a gravidez e costuma melhorar também depois da menopausa. Quase todas as dores de cabeça. Mas voltando à sua pergunta aqui, a cefaleia refratária, não tem dúvida, quando o paciente tem uma dor de cabeça que não melhora, e uma dor de cabeça diária ou quase diária, ele tem que procurar um especialista. Porque aí realmente é complicado um clínico resolver isso, um clínico sem experiência nessa área. Então, o especialista, o que ele faz com a cefaleia refratária? Ele diagnosticou, ele viu que já foi tentado quase tudo e não resolveu, ele tem que recomeçar do zero. Ele tem que começar, em primeiro lugar, verificando se o diagnóstico está correto. O diagnóstico que ele vem é muito... Será que é enxaqueca mesmo que você tem? Será que é cefaleia tensional? Será que é sinusite? Será que é algum problema de vista ou de articulação? Ou é outra coisa? Então, ali, a primeira coisa é você refazer o caminho do diagnóstico. A segunda coisa é você refazer o caminho do que foi tentado. Quais foram os medicamentos que foram tentados, em que dose e de que maneira foram utilizados. Para você utilizar os medicamentos mais modernos que tem e que sejam usados na hora exata.
na hora exata da crise, inclusive com uma preocupação excepcional, que não seja usado nem medicamento errado, nem medicamento excessivo. O medicamento excessivo também é um problema. Esses pacientes que têm dor de cabeça todo dia, eles tomam remédio todo dia, tomam analgésico todo dia. E isso, ao invés de melhorar, piora. O analgésico usado excessivamente, ele até alivia a dor de hoje, claro, ele é um analgésico, mas ele facilita a dor de amanhã. É um fenômeno de rebote. É como se ele abrisse uma porta para amanhã. Exatamente, exatamente. Esse é um portão que se abre. É um portão que se abre e amanhã tem uma nova dor de cabeça. E mais, analgésico entra no ciclo vicioso. Então a primeira coisa é quebrar esses erros de diagnóstico ou de terapia. Agora, doutor Fiuza, desculpa interrompendo, quem tem uma dor de cabeça frequente, ele fica agoniado, ele quer se livrar daquela dor de cabeça. Claro. Ele acha que tomando o remédio hoje não vai ter mais. No dia seguinte volta a dor, ele volta ao remédio. Que fica uma roda, né? Uhum. Essa atitude é muito comum. Eu já ouvi pessoas até digam, vá procurar um especialista tal. Se Ivan, eu tomo 4, 5 AS por dia. Ou ácido salicílico, várias marcas tem no mercado. Eu ando com uma dor no estômago. Digo, olha, pode ser do excesso de analgésico. Que além disso, causa um outro problema, né? Claro. Não, o excesso de analgésico, exatamente. Ele causa os problemas do remédio no resto do corpo e causa a piora da dor. Esse causa a piora da dor. Doutor Fiuza, então, por exemplo, uma das coisas que o médico tem que fazer, isso é difícil, é convencer o paciente num primeiro momento, enquanto a mudança terapêutica ainda não está totalmente efetiva, a evitar de tomar remédio todo dia. Essa é uma conversa, Ivan, que às vezes eu tenho que ficar horas ou algumas consultas para sensibilizar. Para sensibilizar o paciente. Você vai ter que aguentar um pouco de dor, porque senão não tem melhora. Porque eu quero crer, é como se fosse um fermento, né, Fiuza? Aquilo vai subindo. Eu li uma vez um depoimento de uma pessoa que, quero crer, tinha essa cefaleia refratária. Ela dizia, ela conversando com o repórter, numa revista Saúde, ela disse que chegou um dia em que ela pensou em se suicidar, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela olhou da janela do apartamento dela e aquela dor incessante, ela não sabia mais o que fazer porque ela estava usando um medicamento e aquele medicamento não fazia mais efeito. Há essa situação, né, Fiuza? Olha aqui, por isso que hoje quando essa coisa está muito complicada, um dos tratamentos preconizados e que são nível A de evidência científica que ajuda nisso aí, é a chamada terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de terapia que é um protocolo específico para dor crônica, que vai avaliar cada detalhe na vida do paciente, o que provoca a dor no dia a dia. Quais são as coisas do dia a dia que interferem e são capazes de piorar ou de provocar a dor. E também o que a dor provoca na pessoa, como essa desesperança que você falou de um paciente que não sabia mais o que fazer da vida. Né? A pessoa fica a pessoa fica com medo de ter dor. Ela pensa no dia seguinte, e amanhã? Exatamente, por isso que eu chego, quando eu falo, você tem que tomar menos analgésico, tem paciente que chora. Como eu vou fazer? Né? Então, essa terapia, através de técnicas de combate a estresse, a partir de coisas, de combater esse medo, essa desesperança, recoloca o paciente num caminho que pode melhorar. 70% a 80% desses casos podem melhorar se o paciente se envolver. Ele tem que se envolver muito com o tratamento. Eu não sei, você como médico experiente há mais de 40 anos na neurologia, né, Fiuza? Uhum. Já se deparou com situações as mais diferentes possíveis. E você enfrentar, no bom sentido, é claro, se deparar com um paciente desesperado, doutor, eu não sei mais o que fazer para curar a minha dor de cabeça. E não tem alegria maior para o médico tentar sensibilizar o paciente de que o caminho que ele está seguindo não é aquele, o correto para fazer, para amenizar, mas sim reavaliar a situação e às vezes até com medidas, como você falou, com medidas paliativas, não com medicamento,
sensibilizar a pessoa de que ele pode mudar aquele comportamento dele, diminuindo o remédio, que às vezes até, como você falou, tem o efeito rebote, né? E que muitas pessoas não acreditam, mas como é que é o efeito rebote? É o remédio que causa dor de cabeça. Isso. Ou a cefaleia. Exatamente. Impressionante isso, né, Fiuza? É que todo medicamento tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. É o uso excessivo, né? Tudo é quantitativo. O cara toma um, fiquei bom, agora vou tomar 2, está errado. Seu médico eu já tive um paciente que na minha frente falou, eu tomo 16 comprimidos todo dia. 4 de 6 em 6 horas para... 16 comprimidos por dia? De analgésico? De analgésico, para dor de cabeça. Então é uma luta aí. Agora, o paciente, ele tem que se envolver muito, porque na realidade, se eu sou especialista em dor de cabeça, o paciente é especialista nele mesmo. Então ele tem que fazer uma equipe. Ele tem que fazer uma equipe, ele sabe as dificuldades dele e eu ajudo para que ele consiga encontrar o caminho para diminuir significativamente esse mal-estar. O médico nada mais é do que um auxiliar, né, doutor Filho? Porque a atitude, quem vai tomar é o paciente, né? Muitas vezes o problema é resolvido, não vou dizer aqui que o médico não seja o responsável, o médico dá uma alternativa. Se aquela não deu certo, vamos tentar outra. E esses casos complexos, como eu estou falando de cefaleia refratária, se o paciente não assume a sua responsabilidade... Não dá certo. Não dá certo. Se ele fala, médico, me cure. Isso. Não dá certo. Ele tem que falar assim, eu estou junto. É igual deixar de fumar, mais ou menos assim? O cara tem que querer. Porque o ditado de querer é poder, é isso? Você tem que querer fazer com que aquilo não te incomode mais. O médico vai te abrir a porta. Ele vai ter que controlar alguns impulsos. Como é o impulso de fumar, é o impulso de tomar o comprimido rapidinho quando começa a dor de cabeça. Ele vai ter que ter algum controle sobre isso. Eu não sei se tem intervalo comercial ainda, Cristian. Tem mais um? Pode direto? Então tá. O doutor Fiuza, hoje a ciência, ela evoluiu muito. Nós temos hoje medicamentos de ponta, por exemplo, para largar o cigarro. Se você quiser parar de fumar, você tem que ter a vontade. Você tem hoje um arsenal não muito grande, mas um arsenal muito bom de medicamentos que inibe no cérebro o gosto pela nicotina. É como se o remédio fosse substituir a nicotina. E você larga o cigarro. Para cefaleia, para dor de cabeça, porque cefaleia é uma coisa, dor de cabeça é outra, né, doutor Fiuza? Não, é igual. É igual. Cefaleia e dor de cabeça é igual. É igual. Nós temos hoje um arsenal bom para tratar quem tem cefaleia ou esses analgésicos comuns se resolvem? Não, depende do diagnóstico. Depende do diagnóstico. Né? Primeiro faz o diagnóstico. Eu vou falar só 2 dores de cabeça mais comuns que são a enxaqueca e a cefaleia tensional. Essas são muito frequentes, mas são tratamentos completamente diferentes. Numa você usa mais analgésico, na outra você usa medicação específica para enxaqueca. Interessante isso aqui. Agora, me fizeram uma pergunta ontem, quando eu falei que estava na roda de amigos e tal. Você vai falar, faça uma pergunta por mim. Essa pessoa deve estar nos acompanhando agora. E ele fez o seguinte, Fiuza, pergunta ao médico por que muitas vezes eu tenho uma dor de cabeça, disse ele, que só pega uma parte da cabeça e chega a doer o globo ocular. Ele já foi no oftalmologista, não tem nada. Mas dói aqui. E ele já ouviu falar que existe dor de cabeça que dói aqui, em cima e atrás. São cefaleias diferentes, doutor Fiuza? Na realidade, a descrição do tipo de dor é a matéria-prima mais importante que o médico tem para fazer o diagnóstico. O relato. Exatamente, o relato de qual a localização da dor, qual a intensidade da dor mais frequente, qual a frequência da dor, se é uma vez por mês, se é quase todo dia, se são poucas no ano, quais são os sintomas associados, se tem vômito, se tem intolerância à luz, a barulho, qual a característica da dor, se é uma dor que lateja, se é uma dor que pressiona, se é pontada, se a localização, as dores que são em volta do olho, é um grupo de dor muito significativa para nós. Né? Tem algumas dores que são localizadas
como se fosse uma moeda. Chama-se cefaleia numular. Numular. De moeda mesmo. Porque ela parece que é uma moedinha que tem aqui na Fica cabeça. só naquele local. Só naquele pontinho. Então, essa descrição da dor é que faz o médico suspeitar de uma doença ou de outra e pode ajudar melhor. Mas por que dói sempre numa região, às vezes? Eu acho que a mais comum é essa que parte na área frontal, né, Fiuza? A queixa mais frequente? Não é não. A mais frequente, a cefaleia tensional, por exemplo, que é a mais frequente de todas, normalmente é a cabeça toda. Toda. Dói a cabeça toda. Lateja. Ou então, não, é uma pressão, um peso. De dentro para fora. É um peso que pode ser, normalmente é bilateral, pode ser bifrontal, dos dois lados aqui da testa, pode ser na nuca ou pode ser a cabeça toda. Essa é dor? Essa é a cefaleia tensional. 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 É de tensão. De tensão, exatamente. Estresse. A enxaqueca é da metade da cabeça. E ela é latejante. A enxaqueca lateja. Aí Pulsa. Ela é igual ao coração. Igual ao coração. Aí dói forte. É muito mais forte que a outra. Essa, ela pode se tornar crônica, Fios, ou não? A enxaqueca crônica, migrânia, enxaqueca crônica. É uma das causas mais comuns de cefaleia refratária, é a enxaqueca crônica, que vai piorando. Essa é meio desesperadora, né? Aquela que lateja, pulsante, né? A enxaqueca costuma ser muito forte, costuma ter sintomas associados muito desagradáveis, com náusea, vômito, intolerância terrível à luz. Né? Algumas pessoas têm alguns distúrbios visuais junto, umas estrelinhas na vista, uns zigue-zagues que dão assim, que são muito desagradáveis também. O que causa isso, Dr. Fiuza? Isso é uma coisa, isso foi descrito por um brasileiro, um cientista brasileiro chamado Leão. Leão, ele que trabalhava em Harvard, lá em Boston, e descreveu, na década de 30 ou 40, ele descreveu um fenômeno no cérebro que depois explicou esse tipo de manifestação que normalmente precede a crise de enxaqueca em algumas pessoas. Isso é um problema Isso foi genético? importantíssimo para se entender um pouco mais do que é a enxaqueca. É genético? Enxaqueca é transmitida hereditariamente. É familiar. Está no DNA. É familiar, exatamente. São múltiplos genes. Não é um gene só, mas é familiar. Normalmente, eu pergunto a pessoa que tem enxaqueca, a mãe tem, o filho tem, a avó, a irmã, quer dizer, tem história familiar importante. Existe um gatilho que desencadeia esse problema, Fiuza, ou isso é uma consequência? A pessoa tem o problema, pode desenvolver, ou existe um fator preponderante que pode ser o gatilho, que dispara? Sem dúvida. A enxaqueca está nos genes da pessoa, né? Certo. Em cada célula da pessoa tem a informação genética que ela tem a tendência a ter enxaqueca. Mas aí ela se desenvolve num determinado momento da vida. Por exemplo, a maior parte das enxaquecosas são mulheres. E a maior parte começa na primeira menstruação, na adolescência. Algumas já começam na infância, outras mais tardiamente. Mas a menstruação, por exemplo, é um gatilho importantíssimo para a enxaqueca. Para desenvolver enxaqueca. Para se livrar desse mal? São tratamentos. Hoje tem realmente a enxaqueca. O paciente chega e fala, não tem cura, doutor. Não é questão de não ter cura. É uma informação genética. Você também não tem cura do seu olho castanho, olho preto, olho verde. É uma informação genética. Você é assim. Então o seu cérebro tem umas características que te fazem ser sensível a determinados gatilhos que vão causar a dor de cabeça, a enxaqueca. Então você vai ter aquilo pela sua vida, essa tendência. Não quer dizer que você vai ter enxaqueca, ou seja, a manifestação, a dor, a vida toda. Normalmente é um período da vida. E aí você tem que saber lidar com ela, você tem que procurar o melhor caminho que não te faça sofrer. E hoje a medicina tem muita condição de ajudar o paciente, evitando que ela se cronifique, que ela vire uma cefaleia refratária. Importante procurar um especialista, evitar medicamentos que podem, ao invés de ajudar, piorar o quadro. Exato. Que é fundamental. Dr. Fiuza, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer. Uma alegria imensa receber um amigo aqui, que você tem um ano cheio de saúde, que é importante para a família, muito trabalho. E esperamos você em breve para levarmos um bate-papo gostoso como esse, focado no bem-estar, na saúde e notadamente na prevenção, que é o importante. Muito obrigado. Grande abraço. Uma boa noite para o amigo. Programa Saúde e Companhia fica por aqui. Volta a semana que vem a todos. Muito obrigado pelo carinho. Não esqueça, no trânsito, procure ser consciente. Procure fazer a coisa certa. Respeite a vida. Respeite os limites. Boa noite. Tchau.